Olá, queridos irmãos do bem e da boa vontade. Estejamos em paz. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre o que mais nós precisamos, o que mais a humanidade agora precisa em épocas as mais ricas da história da humanidade. O melhor do nosso momento é hoje. A melhor encarnação é agora. O momento da transição planetária, em que todos nós estamos sendo protagonistas da transição planetária. Não estamos só observando, olhando, estamos protagonizando. E a doutrina dos Espíritos, nesse momento, é para nós um valioso instrumento para o nosso coração e para o coração de todos aqueles que de nós se aproximarem. Em prece, pedimos a permissão aos queridos benfeitores da luz e do amor para poder falar sobre a prece que Jesus nos ensina. Graças a Deus, graças a Jesus, estejamos em paz. Certa feita, Jesus estando com seus discípulos, assim nos conta Humberto de Campos, por Chico Xavier. Diz Humberto de Campos que Pedro dirigiu seu mestre Jesus e lhe disse: como devemos interpretar a oração? Jesus diz: em tudo deve a oração contribuir, ou melhor, em tudo a oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante de Jesus, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, replica Jesus, cultivar sempre a prece, para que ela, a prece, se torne um elemento natural da própria vida, como a respiração. A prece é um elemento natural da vida imortal, como a respiração é um elemento natural da vida orgânica. Ainda acrescenta Jesus, é indispensável conhecermos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. A grandeza, a sabedoria desses ensinamentos que Jesus nos traz são os mais valiosos em épocas de pandemia. Adquirir o hábito saudável, o hábito da prece, como sendo um trabalho íntimo, imprescindível, um trabalho de higiene mental e de saúde mental. Enquanto nos sintonizarmos com Deus, com a sua misericórdia, com a sua justiça soberana, com a sua bondade infinita, limpamos a nossa mente dos medos, das inseguranças, das dúvidas, das maledicências, dos fakes, das notícias que vão pairando no mundo todo
para imprimir a desolação, a doença, o medo, a falta de amor, o egoísmo. É assim um hábito de higiene mental, porque limpamos, higienizamos o nosso coração e nos tornamos mais esperançosos, mais otimistas, mais saudáveis. É um hábito de saúde mental, de equilíbrio emocional, porque neutralizamos as emoções menos felizes. Não permitimos que a depressão se instale, não permitimos que a ansiedade tome conta. E nos tornamos mais ponderados, nos tornamos mais serenos. A violência, a impaciência, o imediatismo não mais fazem parte do nosso cotidiano. Saúde mental, equilíbrio emocional, é fraternidade, é humanização, é bom ânimo, é otimismo, é esperança. Saúde mental é trabalhar pelo meu bem e pelo bem de todos os que de mim se aproximarem. Saúde mental é caridade, para descobrir, como diz Joana de Ângeles, a alegria de servir. Aqueles irmãos nossos que ainda se debatem na corrupção, na mentira, na violência, na falta de amor, diz Joana, que são irmãos nossos, são espíritos que ainda não descobriram a alegria de servir. Calma, diz Joana, mas dia menos dia eles vão se dar conta que fazer o bem é bom. Queridos amigos, nesse momento das conversas, da educação, da evangelização que Jesus fazia com as pessoas que o rodeavam, ainda Pedro diz assim, diz Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes se humilham e dobram os joelhos. Mas, quando não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos, como será que o nosso Pai se sente em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do Pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Tem pessoas que dizem que os homens só se lembram de Deus quando troveja, quando tem o sol bonito, a saúde farta, a mesa povoada de amigos e de alimentos, quando os negócios estão bem, quando a saúde está tudo organizado, seus entes queridos estão bem. Quão poucos nos lembramos de agradecer. Mas na hora em que a prova, a dor, a dúvida ameaçam tomar conta, aí é que a gente se lembra que a gente é pequenino, que a gente ainda não sabe tudo, que a gente precisa de ajuda espiritual. Na hora da doença, na hora da fraqueza, na hora da carência. Será que nós, seres humanos, precisamos vivenciar essa multitude de provas, esses sofrimentos,
para a gente se tornar mais manso, mais humilde, mais pacífico, mais esperançoso. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender, entender a amplitude daqueles conceitos que transcendia o âmbito da educação que recebera. Mas Simão Pedro, humildemente, procurava perceber o alcance dessas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai, sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Assim, passaram-se alguns dias naqueles idos do que hoje é o país chamado Israel. Jesus, quando Pedro lhe pergunta: venho procurando por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Depois que Jesus lhes disse do valor da prece constante e contínua, humildemente Pedro confessa ao Mestre Jesus seus esforços, só que não tinha conseguido ser disciplinado para continuar fazendo suas preces. Então, Jesus lhe diz: e Pedro, o que tens pedido a Deus? E Pedro, de imediato, sincero, lhe diz: tenho implorado a sua bondade para que aplaine os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a sua realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e a sua boa vontade, esclareceu com convicção e com brandura: Pedro, quando orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Na evangelização, nós ensinamos para a criança e cantamos junto com eles. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo na certeza, hei de encontrar uma boa solução. É isso que Jesus nos diz, que a prece promove movimentos motivacionais de muita criatividade para que nós encontremos a solução. É trabalho individual, intransferível, privado, nós encontrarmos a solução. Porque quando ganhamos de graça, nós não valorizamos. O espírito humano é assim. Nós só valorizamos aquilo que é trabalhado com esforço, com dedicação, com afinco. Aí sim nós valorizamos. O que ganhamos de graça, a gente deixa de lado, a gente se torna indiferente, porque não entendemos o processo que precisávamos passar para atingir aquele nível de maturidade. Não é assim que ocorre com as crianças? Quando tu ofertas muitos brinquedos, ele se torna ansioso porque ele não sabe qual brinquedo que ele vai brincar primeiro.
Agora, se ele participou da conquista, da construção daquele brinquedo, aquele brinquedo se constitui num valor indescritível para ele, porque ele se esforçou, porque ele conquistou. O mesmo acontece com os adultos, com as crianças que somos. Quando a gente pede paz a Deus, Deus nos dá paz? Não. Deus multiplica oportunidades de trabalho, de amorosidade, de enfrentamento, de coragem. Coragem para resolver e para conquistar a paz. Através de vivências enriquecedoras que promovam a nossa paz. Então, diz assim: ensina-nos a orar. Olha só o que Pedro pede para Jesus. Ensina-nos a orar. Então, olha como nos conta o nosso chamado irmão X. Dispondo-os então em um círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclama Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás em todas as partes. Pai que te encontras no céu, na beleza da alma humana, no céu dos corações de boa vontade, no céu de um planeta generoso que só faz encher-nos de experiências saudáveis. E o Pai que é nosso, de todos nós. Essa filiação, essa relação que todos somos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Desse Pai que habita o nosso céu interior, que somos criaturas deste Criador. Continua Humberto de Campos nos dizendo que Jesus, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considera a imensa bagagem das imperfeições humanas. Continua Jesus: venha a nós o teu reino. Esse reino de justiça perfeita e de bondade infinita. Esse reino que nos permite entender que o que Jesus faz, nós também podemos fazer. Esse reino que nos mostra a lealdade com Jesus, com Deus, com a nossa própria consciência, e nos diz que Deus, esse reino de Deus, de justiça e de bondade, estão no mesmo patamar. Deus é justo e bom na mesma medida. Se só fosse justo, seria rígido. Se Deus só fosse bom, seria tolo. Olha a magnitude, a relevância desses ensinamentos. Venha a nós o teu reino. E dando Jesus a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Agora, estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, vivenciando as experiências melhores, as experiências mais frutíferas, mais educativas para nós. Olha o que Jesus nos diz: seja feita a tua vontade,
na terra, no céu, em todos os mundos habitados. Seja soberana a tua vontade. Porque tu, meu Pai, é o que sabes o que é melhor para mim. Eu, na minha pequenez, na minha ignorância, às vezes nem sei direito o que eu estou te pedindo. Nem entendo as minhas reais necessidades. Aí, nos diz Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em todos os espaços. Na pobreza, na riqueza, na abundância, na carência, em todos os mundos habitados. Onde tem saúde e onde tem doença. Seja feita a tua vontade na terra, no céu, onde tem a dúvida, mas também onde tem a fé, onde tem a coragem ou onde tem o medo. E ainda nos diz Humberto de Campos, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, de trabalho e de experiências chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Olha bem, todas as possibilidades de saúde, de trabalho, as vivências todas chegam para nós invariavelmente. Chegam da onde? Da fonte sagrada da proteção divina. Jesus continua. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão material, que é importante para o sustento do físico. O pão espiritual, que é imprescindível para o sustento do espírito. Se as aves no céu não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, e Deus cuida das aves do céu, quem somos nós? Por acaso somos menos que um pássaro que voa livre no céu? Por que temer o dia de amanhã? Por que ficar se angustiando, se deprimindo, antecipando o sofrimento, ocupando-se com antecedência? Vamos trabalhar com dignidade, com honestidade, administrando a nossa vida. Tem uma frase de Jesus que eu adoro, que diz ele assim, ó, é uma ordem, um imperativo: dá conta da tua administração. Eu, sim, preciso amadurecer para administrar bem o meu dinheiro, a minha saúde, os meus amores, até o tempo que eu fico em prece. E ainda Jesus nos diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus mostra que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro. Pela exemplificação sublime do amor, Jesus acrescenta: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar é doar mais ainda. Se eu preciso que Jesus perdoe o meu passado de crimes, o meu passado de iniquidades e de violência, eu serei perdoada se eu também posso perdoar aqueles que me ofendem, me magoam, me fazem chorar. Porque eu só fiz o mal por ignorância. Eles hoje estão me ofendendo, me magoando, mentindo, porque eles não sabem, eles são ignorantes. Eles não sabem o sofrimento que estão oferecendo para outra pessoa. Por que que eu hoje vivencio uma série de contingências para entender o que me convém e o que não me convém? E hoje, com a doutrina espírita, eu começo a entender que me convém a bondade,
Me convém o trabalho voluntário. Me convém. É importantíssimo, valiosíssimo para mim eu estar em sintonia constante com a bondade e com a misericórdia de Deus. Conhecedor Jesus, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio de luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória, para assim, para sempre, e que assim seja. Deus conhece o fruto da ignorância dos homens. Deus sabe que a violência é uma tentação, que a porta larga da perdição, dos comportamentos compulsivos, negativos, adoecedores, patológicos, são vícios enormes que a gente traz de diversas encarnações e que precisamos mudar esse comportamento e aquele vício, aquele comportamento repetitivo que tanto nos fez mal a nós e faz mal às outras pessoas, precisa ser modificado. Vê bem, não nos deixes cair na tentação, principalmente na tentação da nossa própria ignorância. Que Deus nos afaste desses perigos, dessas facilidades, num planeta que ainda é de provas e expiações, e exalta o Pai, dizendo, justificando, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. A verdade é o amor incondicional. O poder é o amor incondicional. A glória é o amor incondicional. O amor incondicional, ensinado por Jesus, exemplificado por Jesus. E Jesus é constante, é atuante todos os dias da nossa vida. Não é aquele Jesus da cruz. É o Jesus da manjedoura. É o Jesus que caminha sobre as águas e que pacifica os povos e pacifica os elementais das questões do planeta, como pacifica as tormentas, das angústias, da solidão, do medo, da depressão, da morte. Então, queridos irmãos, essas informações valiosíssimas que a doutrina dos Espíritos nos acessa, ajudam a direcionar melhor a nossa caminhada no planeta, ajudam a entender a vontade soberana do Pai. Se Deus sabe, para que eu preciso me angustiar? E se eu já cheguei a uma conclusão científica de que a angústia, o medo, a dúvida, a solidão são momentos que a minha mente cria, porque eu sou filha do Altíssimo. E é esse Pai de amor e de bondade infinita que só faz multiplicar para nós, seus filhos queridos, as oportunidades da gente se tornar mais manso, mais sereno, mais pacífico, que possamos nos tornar um agente contributivo, nos sentirmos úteis, que possamos contribuir com Jesus na obra da redenção da humanidade. O Mestre Jesus por nós espera, na mesma medida que por Ele cada um de nós aguarda. Contribuamos com Jesus, evangelizemo-nos e evangelizemos aos outros com o nosso exemplo. A luz, o amor,
a paz do meigo nazareno em nossa vida, em nosso coração, em nossos projetos, em nossos ideais. Estejamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré, e que assim seja.